Salmos 92, a palavra de Deus nos ensina que o justo, ele floresce e dá fruto mesmo na sua velhice. E assim como uma árvore bem plantada, a igreja que permanece fiel a Deus, ela continua a crescer, ela continua crescendo e ela continua frutificando. Quando a igreja permanece fiel aos princípios de Deus, ela continua crescendo e frutificando. Então, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos 3 lições que aprendemos no Salmos 92, que nos mostra que envelhecer para uma igreja é uma conquista. O Salmos começa dizendo assim: como é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome, o Altíssimo. Como é bom anunciar aos outros cedo de manhã a respeito do seu amor cuidadoso e constante, e à noite falar da sua fidelidade. Como é bom! Como é bom de manhã falar que Deus é um Deus amoroso, que Ele cuida das pessoas, e à noite lembrarmos que Ele é fiel, que Ele cuidou de nós, que Ele nos manteve na sua presença. O salmista diz: o Senhor me alegra com os seus feitos, meu coração canta de alegria por causa das suas obras. Como são maravilhosas as obras do Senhor, como são sábios e profundos os seus pensamentos. O homem que não aceita o domínio de Deus não recebe essa verdade. O perverso cresce e se espalha como erva num campo. Os pecadores encontram o sucesso na vida, mas o fim deles já está traçado, eles serão destruídos para sempre. Pois o Senhor é exaltado para sempre, todos os seus desígnios, todos os inimigos do Senhor, serão destruídos, eles acabarão, os que se dedicam a fazer o mal serão eliminados da terra. Mas quanto a mim, o Senhor me dá força de um boi selvagem, derrama bênção sempre novas para mim. O salmista está dizendo o que acontece com o ímpio, mas ele fala que o Senhor dá força para ele como um boi selvagem, e que Deus derrama sempre bênçãos sobre eles. Os meus olhos hão de contemplar a queda dos inimigos que vigiam os meus passos para me fazer mal. Meus ouvidos ouvirão sobre o seu fim. Aí o versículo 12, que é o texto que nós vamos estudar. Mas as pessoas que amam ao Senhor, crescerão e darão frutos como a palmeira, serão fortes como o cedro do Líbano. Elas são como árvores plantadas nos jardins da casa de Deus, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, crescerão e darão frutos, serão fortes e cheios de vida, serão uma prova viva de que o Senhor é fiel. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Continue com a sua Bíblia aberta e também com o seu coração aberto diante do Senhor. Dos versículos 12 até os versículos 15, o versículo 15, que é o que vamos meditar, nós aprendemos 3 lições importantes sobre envelhecer, sobre a realidade que envelhecer é uma conquista. Primeiro, envelhecer significa crescer como árvores fortes. Depois de exaltar a grandeza de Deus, de mostrar que os ímpios, os que não aceitam Jesus, serão destruídos,
Davi diz: mas as pessoas que amam o Senhor crescerão e darão frutos como a palmeiras. Então, envelhecer significa crescer como árvores fortes. Talvez o irmão Demétrio seja a pessoa mais antiga. O irmão Demétrio falou e sorriu, é isso mesmo. Na igreja de Cascadura. Se formos fazer um levantamento, quantos obreiros a igreja de Cascadura nos já forneceu para a obra de Deus? Quantos pastores? Quantos missionários? Quantas pessoas não tiveram a vida transformada aqui nesse lugar? Então, envelhecer significa crescer como árvore forte. O texto diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Quando essas palavras foram escritas, a palmeira e o cedro do Líbano tinha um significado muito especial para as pessoas do Oriente. A palmeira, ela é uma árvore que resiste aos ventos e tempestades. O seu crescimento é constante. A palmeira, ela sempre está crescendo, enfrenta os ventos fortes no deserto, o solo árido, mas ela está sempre crescendo, ela está em constante desenvolvimento. Assim é a igreja de Deus. Ao longo dos anos enfrentamos desafios, mas continuamos firmes. Continuamos crescendo. É bem provável que o escritor ele esteja falando da tamareira. Existem vários tipos de palmeiras. Inclusive, fazendo uma pesquisa, eu descobri que no Oriente tem um provérbio que diz que quem planta tâmara, nunca come tâmaras. Mas tem um casal de agricultores no Mato Grosso que plantaram tâmaras e produziu em 4 anos. Eles têm vários tipos de tâmaras. E na reportagem, a esposa desse fazendeiro diz assim: olha, nós mostramos que esse provérbio não é verdadeiro. Se tiver cuidado, tem como produzir antes. Não sei se foi mudado a genética da semente, mas nessa época a tamareira ela produzia a partir de 80 anos, se não me falha a memória, de 80 a 100 anos começava a produzir. Mas em especial, a tamareira ela é especial por alguns motivos. Mas não quero falar sobre os motivos, mas quero falar do justo, que é isso que o texto comenta. Então o justo, ele cresce, assim como a palmeira cresce de forma vertical. Você não vê uma palmeira crescendo para um lado ou desalinhada. Lá no sítio da União, quem já teve o privilégio de ir lá, tem várias palmeiras. Elas têm, por sua natureza, crescer de forma reta e para cima. Então, a tamareira, ela cresce para cima, para o alto, para o céu. E assim é o justo, pois sua vida é reta e ele cresce de forma vertical. E isso fala da sua retidão, de sua integridade para com Deus. O justo, ele tem uma vida útil. Tudo na tamareira é útil. As suas raízes, seu caule, suas folhas, seus frutos, tudo tem uma utilidade. Assim é o justo, tendo em vista que sua vida é uma bênção para a família e para a sociedade, sua presença no mundo é abençoadora, suas palavras são terapêuticas e suas obras são marcadas pela bondade e seus frutos são doces e nutritivos.
Por amor de um justo, Deus poupa uma nação inteira. Não é assim que a Bíblia diz? Então, esse justo que cresce na presença de Deus, esse justo que vive em santidade, é a causa de Deus ainda não ter destruído este mundo. Nós vemos isso na história de Abraão, quando Deus diz que vai destruir a cidade. Ele começa a interceder, e Deus diz: se tiver tantos, eu não vou destruir. Jamais o justo vai pagar pelo pecador. O justo, ele mantém-se firme em tempos de duras provas. Quantas pessoas que estiveram com a gente aqui em Cascadura e hoje não estão mais? Eu lembrei de vários, quando eu estava preparando. Lembrei de várias pessoas que eu sinto saudade. O irmão Jorge Pina foi dirigente dessa igreja. E quando eu estava lembrando do irmão Jorge Pina, eu lembrei da irmã Mônica, sua esposa, do Gabriel, seu filho, da Maiara. Lembrei do Josiel, do Renato. Olha quantas pessoas não passaram aqui por nós. Assim como a palmeira, o justo, ele mantém-se firme nos tempos de provas. A tamareira, ela cresce no deserto, ela floresce em lugares áridos, ela frutifica em ambientes hostis. Suas folhas enfrentam fortes e quentes ventos no deserto. Seus frutos suculentos, eles amadurecem sobre um calor terrível. Assim é o justo, que mesmo sendo duramente provado, ele permanece firme, pois está plantado em Deus, e sustentado por Deus, e ele frutifica para a glória de Deus. Por isso que o salmista diz assim: o justo, ele é semelhante à palmeira, ele frutifica. As pessoas que desistem da caminhada cristã, foi porque, diferente da palmeira, não aprofundaram suas raízes em Cristo Jesus. Mas existe outra lição do justo, é que o justo produz fruto, que exalta a Deus e abençoa o próximo. As tâmaras, elas são apreciadas no mundo inteiro, pois se trata de um fruto doce, nutritivo e nobre. Agora, você encontra tâmara, às vezes, qualquer época do ano, mas antes era uma fruta que só aparecia em épocas de Natal, não era assim? De tão rara que é. Antes do homem inventar o açúcar, não é isso? As coisas eram adoçadas com o quê? Um tâmara. Era um dos mais importantes produtos da agricultura de Israel e um importante fator da economia na região árida do deserto da Judéia. Exatamente por isso, devido à sua utilidade e os benefícios que a tâmara trazia para a humanidade, é que o salmista compara o justo com a palmeira. O justo produz também frutos dignos de arrependimento. O fruto do Espírito pode ser encontrado em sua vida. Ou seja, o justo não tem apenas folhas, mas ele tem fruto, e muitos frutos que glorificam a Deus e abençoam o próximo. O texto diz que não é apenas semelhante à palmeira, mas é também semelhante ao cedro do Líbano. Então, se a palmeira era útil pelos seus frutos, o cedro do Líbano era útil pela sua madeira nobre.
Ele tinha raízes profundas, caule robusto e galhos abundantes. Por isso é um símbolo do justo, pela sua firmeza, pela sua beleza e pela sua utilidade. O cedro do Líbano é uma das árvores mais fortes e rigorosas do mundo. Não cresce igual o bambu. Não. O cedro do Líbano, ele cresce lentamente, mas seu tronco se torna resistente, representando uma fé sólida e inabalável. Esses exemplos mostram que envelhecer na presença de Deus não significa enfraquecer, mas se tornar mais forte, se tornar mais consciente. Nós nos demonstramos fortes, não quando usamos nossa força, mas quando usamos a sabedoria, quando conseguimos frear nossa língua, quando conseguimos ter uma palavra abençoada para compartilhar com alguém, quando conseguimos acolher, quando conseguimos fazer da igreja um ambiente, uma comunidade verdadeiramente saudável, e não um ambiente tóxico, onde só existem pessoas rabugentas. Não. 22 pessoas compunham a nossa primeira igreja, ou o primeiro grupo no estado do Rio de Janeiro. 1938, não é isso, irmão Demétrio? Quando foi organizado o primeiro grupo, as primeiras reuniões aconteceram em Nilópolis. Quando lemos o nosso livro História da Reforma, no ano de 1936, André Secam foi visitado por André Lavric no Rio Grande do Sul e disse para ele: olha, o Rio de Janeiro te espera. Ele era comportor, veio com um irmão chamado Ivo, que tinha 15 anos. Então ele chegou no Rio de Janeiro em 36. Em 38 já tinha um grupo organizado com 20 pessoas. Esse grupo começou a se reunir em Nilópolis. Mais tarde, os irmãos encontraram um lugar melhor em Oswaldo Cruz. O irmão Demétrio tem essa história na ponta da língua. Depois foram para Engenheiro de Dentro, que fica mais próximo daqui, e permaneceram até a construção do primeiro templo. Esse templo, que foi inaugurado em 1949, em Cascadura. E no nosso livro, História da Reforma, diz, em Cascadura, vírgula, capital federal. A igreja de Cascadura, ela foi o centro da obra em 3 estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então você que é membro da igreja aqui de Cascadura, pense na responsabilidade que existe nos teus ombros, de continuar um legado que existe por mais de 76 anos. Pensa o que significa isso. O quanto foi e é e sempre será útil para a obra no Brasil, a igreja de Cascadura. 20 pessoas se reunindo. Hoje nós temos 478, não é isso, secretário? 478. Se você somar as pessoas que Jesus já recolheu e que estão só esperando Ele voltar,
nosso saldo é extremamente positivo. Mas nós podemos fazer mais, podemos continuar em evolução, fazendo dessa igreja um lugar acolhedor, onde as pessoas se sintam verdadeiramente parte do corpo de Cristo. Assim como a igreja tem crescido ao longo dos anos, cada um de nós também precisa crescer espiritualmente e aprofundar nossas raízes na palavra de Deus. É assim que crescemos. Eu lembro em 2000, quando eu cheguei aqui, olha as pessoas que ficavam aí no pátio da igreja. O irmão Renato, me lembra o sobrenome dele, irmão, que eu esqueci agora. Renato, pai da Eliane. Esqueci, mas era o irmão Renato, Adalto, irmão Demétrios e Antônio, e eu lembro que praticamente todos os sábados tinha uma equipe que saía para visitar o hospital, não é isso, irmão Demétrio? Uma igreja que tinha e pode continuar tendo um espírito missionário. Pode continuar com esse espírito missionário. Terminava o almoço aqui debaixo dos pés de manga, ficava todo... E sempre tinha um assunto. O irmão Renato, o assunto que ele mais gostava era Minneapolis. Tinha a história de Minneapolis assim na ponta da língua. Eram esses os homens. Foram essas as pessoas que Deus usou. Irmão Zé Rodrigues, né? Sim. Olha quantas pessoas não passaram aqui. 63 anos. Então, precisamos pensar nisso. Qual era o segredo dessas pessoas? Segundo ponto, envelhecer significa estar plantado no lugar certo. O versículo 12 diz: eles crescem. Então, envelhecer significa crescer. Segundo, envelhecer significa estar plantado na casa de Deus. Versículo 13, acompanha. Pode acompanhar na sua Bíblia. Essas pessoas, elas são como árvores plantadas no jardim da casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Envelhecer é uma conquista quando você é plantado no lugar certo. E o justo, ele é plantado na casa de Deus, no jardim de Deus. Ellen White disse que Deus corta a pessoa, tira a pessoa do mundo, corta com a talhadeira da verdade e coloca onde? Coloca onde, irmãos? No seio da igreja, para ser cuidada, para ser alimentada. Então a igreja que tem o envelhecimento como uma conquista, ela frutifica, porque ela não deixa de ser um centro de discipulado, um centro de crescimento espiritual. Ele cresce na casa do Senhor. O segredo do crescimento não é apenas o tempo. Existem muitas pessoas que o tempo passa e não cresce nada. O segredo do crescimento não é o tempo, mas o lugar onde estamos plantados. O justo cresce porque ele é plantado na casa do Senhor. Ele floresce no jardim do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Nossa igreja aqui em Cascadura tem 76 anos, porque esteve plantada, aonde mesmo? Na casa do Senhor. Ó, irmã, 73 anos que está aqui, 63, perdão, 63 anos, 70 anos de idade, chegou aqui com 7 anos.
Exatamente. Então, plantada na casa do Senhor, crescendo sobre o cuidado de Deus. É o mesmo Deus que fez com que essa igreja chegasse a 116 membros, pode fazer com que chegue a 300 membros, ou não? Pode. Então nós precisamos analisar o porquê. A promessa de Deus diz que quando vamos envelhecendo, nós vamos crescendo. Precisamos descobrir por que não está acontecendo isso. Ao longo desses anos, quantas vidas foram transformadas aqui? Quantas famílias foram restauradas? Quantos jovens encaminhado para um propósito, para uma direção? Quando uma planta não está no solo certo, ela não dá fruto. Assim é a igreja. Quando ela está realizada em Cristo, ela, em Deus, ela continua sendo um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Tem solo que não tem como a árvore produzir. Jesus até na parábola do semeador, ele fala isso. O solo tinha muitas pedras. Então a semente caiu, começou a crescer, mas logo morreu porque não tinha como aprofundar as raízes. Mas a igreja não. Nós fomos plantados na casa de Deus. E se permitirmos que o Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações, a transformação será contínua e a frutificação também. Permanecer plantado na presença de Deus nos dá estabilidade. Então, se queremos continuar florescendo como igreja, devemos estar enraizados em Cristo, sem nos afastarmos da sua casa. E aquelas pessoas que se afastaram, devemos buscá-las, devemos trazê-las. Olha, você foi plantado na casa do Senhor. Envelhecer é uma conquista, porque significa continuar frutificando. O versículo 14 diz: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de vida e de vigor. 76 anos, mas todo ano está tendo pessoas novas sendo o quê? Sendo o quê? Batizadas. Amanhã mesmo vamos ter um batismo. E vamos ter vários no próximo ano, durante o ano, perdão. Mesmo na velhice, continua dando fruto, são cheios de seiva e de verdor. Isso aqui não está dizendo que sempre vai ficar jovem, não. Não. Depois do pecado, nós não ficamos jovem a cada ano. Mas vai ficando mais experiente, vai ficando mais ponderado. Diferente do que o mundo ensina, envelhecer para Deus não significa ser inútil ou ultrapassado. No reino de Deus, quanto mais velho, mais frutíferos podemos ser. Esta igreja tem 76 anos e ela ainda dá fruto. Novos convertidos, novos ministérios crescendo, pessoas conhecendo a verdade, e a promessa de Deus é que aqueles que nele permanecem não fiquem secos ou estéreis, mas continuem cheios de vida espiritual. Ainda dá tempo de você fazer um pacto com Deus, de durante o ano de 2025, levar pelo menos uma pessoa aos pés de Jesus. Nossa igreja não pode viver apenas das histórias do passado. É lindo, irmã.
Muito bom. Muito bom a irmã Marlene lembrar dessas histórias, mas nós precisamos continuar frutificando e ganhando mais almas para Jesus. Quarto, fazer isso. Quarto, envelhecer significa ser testemunho da fidelidade de Deus. O versículo 15 encerra dizendo assim: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. 63 anos, a irmã está firme aí na igreja, buscando almas para Jesus. De nada, tá vendo? Está aí uma reformista raiz. E é mesmo, irmã. A igreja que envelhece em Deus tem uma missão: testemunhar sobre sua fidelidade. Quando olhamos para trás, nós vemos milagres, livramentos. E quando nós olhamos, a família do irmão Demétrio mesmo, me permite, irmão, os 3 filhos, todos na igreja, os netos batizando na igreja. Isso é uma bênção de Deus. Isso é uma alegria muito grande. Os filhos cooperando com a obra de Deus, os netos cooperando na parte da música, as noras, todo mundo. Isso é uma bênção. Precisamos continuar proclamando que Deus é fiel, e só do irmão Demétrio permanecer firme na verdade, ele está demonstrando o quê? Que Deus é um Deus fiel, que é um Deus misericordioso. Por isso que compensa estarmos cada dia mais envolvidos com Deus, buscando a presença de Deus. Precisamos proclamar o que Deus tem feito, compartilhando o nosso testemunho com as próximas gerações. Celebrando o passado, olhando para o futuro. Envelhecer é uma conquista, pois mostra que Deus sustenta essa igreja, que Deus sustentou essa igreja até aqui. Podemos dizer que somos como a palmeira e o cedro, porque temos crescido, permanecido firmes e continuaremos frutificando. Devemos fazer um compromisso com o Senhor nesse momento. Um compromisso que agora, de continuar a missão, de continuar crescendo, discipulando, evangelizando, buscando mais pessoas, porque a promessa de Deus é que mesmo na velhice, continua dando fruto. Que Deus abençoe essa igreja, em especial os adolescentes, os jovens, que ao ler, ao conhecer a história da igreja local, possam se entusiasmar e vendo o exemplo de seus avós, de seus pais, a dedicação na igreja, possam continuar se dedicando ao Senhor, para que a igreja continue frutificando, continue crescendo para a glória de Deus. Amém.